Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a reabertura da fase de instrução em um processo que envolve fraude em benefícios do INSS por reconhecer cerceamento de defesa. A decisão permite a produção de novas provas sem que haja necessidade de nova sentença imediata. No caso analisado, um banco assumiu os prejuízos ao restituir valores desviados após identificar fraudes em contas abertas com documentos falsos. As fraudes teriam ocorrido com o uso de máquinas de cartão vinculadas a um único estabelecimento, credenciado por uma instituição de pagamento ré no processo. O banco alegou que a credenciadora foi negligente ao não cumprir exigências regulatórias nem monitorar as transações suspeitas. O Tribunal de Origem negou a produção de provas solicitada pelo banco e julgou antecipadamente improcedente a ação. No STJ, o relator do caso na terceira turma, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, apontou que as credenciadoras têm obrigações regulatórias rigorosas e podem ser responsabilizadas se não garantirem segurança mínima nas transações. Destacou ainda que houve cerceamento de defesa, pois o banco detalhou as provas periciais que queria produzir e elas eram essenciais para demonstrar a possível negligência da ré. Por isso, determinou o retorno do processo à instância de origem para a continuidade da instrução. E hoje vamos falar sobre recurso repetitivo. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os herdeiros de servidor público falecido antes do ajuizamento de ação coletiva não têm direito automático aos valores reconhecidos nessa ação, salvo se houver previsão expressa. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1309. Isso significa que ela deve ser seguida pelos demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O caso analisado tratou de ação coletiva que buscava o reconhecimento de direitos individuais homogêneos de servidores, não envolvendo ações individuais ou direitos difusos e coletivos. De um lado, a Fazenda Pública sustentava não haver formação de coisa julgada em favor dos sucessores, caso a morte do servidor ocorra antes da propositura da ação. De outros, herdeiros do servidor afirmavam que a ação coletiva beneficia os sucessores quanto aos direitos individuais homogêneos do falecido e de seus pensionistas. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou a distinção entre ações coletivas ordinárias, que beneficiam apenas associados, e ações coletivas subjetivas, movidas por sindicatos em nome da categoria. Em ambos os tipos, não há previsão legal que estenda os efeitos da decisão aos sucessores de servidores já falecidos antes da propositura da ação. A relatora também destacou que os direitos da pessoa natural se extinguem com a morte, rompendo vínculos com a administração pública e com entidades representativas. Por isso, os sucessores não integram a categoria nem mantêm relação jurídica que permita o recebimento dos valores discutidos na ação coletiva. O Superior Tribunal de Justiça publicou o edital para a seleção de juízes e juízas interessados em atuar temporariamente na terceira seção especializada em direito penal. O objetivo é preencher 6 vagas imediatas e formar cadastro de reserva para os próximos 6 meses. A convocação segue a Resolução STJ-GP 16 de 2024 e a Instrução Normativa 13 de 2025. As inscrições vão de 13 a 17 de outubro e os interessados devem enviar currículo com ênfase no tempo de judicatura e experiência criminal. A seleção será feita pela presidência do STJ, considerando critérios como paridade de gênero, distribuição regional e origem da magistratura. Após a seleção, os nomes ficarão disponíveis para escolha pelos gabinetes dos ministros. Os convocados trabalharão remotamente sem prejuízo das funções nos tribunais de origem e participarão de um treinamento presencial em Brasília. A atuação temporária teve início em outubro de 2024, com 100 juízes, mas foi reduzida para 50 devido à diminuição do acervo processual.
O novo edital visa manter esse número. O prazo de atuação é de 6 meses, com prioridades definidas pelo Conselho de Administração. A redistribuição dos interessados na prorrogação seguirá critérios da Resolução STJ-GP 28 de 2025. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.